Portanto, em resumo, vamos iniciar então a audição ao Sr. Presidente do IMT. Agradeço a todos a paciência com estas questões técnicas, mas são naturalmente importantes. Pelo que o Sr. Doutor, agora sim dou-lhe a palavra, começando a contar o tempo, 5 minutos. Faz favor. Bem, cumprimentar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados, obviamente agradecer o convite para comparecer nesta audição e desejar a todos também um ótimo 2021 e, como já foi referido inicialmente, conto aqui com a participação também do lado do Instituto de Mobilidade de Transportes, do Sr. Dr. Rui Velasco, que é o nosso diretor da Direção de Serviço de Estudos, Avaliação e Perspectiva. Iria fazer uma pequena então intervenção inicial apenas para contextualizar a participação do IMT na construção deste relatório de avaliação e, portanto, dar nota que, primeiro para o IMT, é muito importante a questão do transporte público de passageiros no contexto do desenvolvimento do país, quer na sua dimensão social e económica, e o contributo que dá, seguramente, para a descarbonização dos transportes e para que Portugal atinja as metas que se propõe através da COP22 em Marrakech e previstas no nosso roteiro para a neutralidade carbónica de atingir nessa neutralidade carbónica em 2050. Como referido no roteiro, descarbonizar o setor da mobilidade e dos transportes, este implica, entre outras medidas, privilegiar o sistema da mobilidade de transporte coletivo através do seu reforço e da descarbonização da frota. Mesmo em termos europeus, o recente documento Sustainable and Smart Mobility Strategy reforça esse objetivo, assumindo que o desafio mais sério que o setor dos transportes se enfrenta é o de reduzir significativamente as suas emissões e tornar-se mais sustentável e enfatizando a importância de que a mobilidade europeia esteja assente num sistema de transporte multimodal, eficiente e interligado, tanto para passageiros como para a carga. No que respeita ao trabalho desenvolvido do IMT nos últimos anos, que de certa forma permite depois enquadrar a capacidade que o IMT construiu para fazer esta avaliação, quero realçar o apoio à implementação do novo regime jurídico do Serviço de Transporte Público, através da Lei 52, que assenta no reforço da gestão de proximidade dos sistemas de transporte e que revogou o Estatuto do Regulamento de Transportes de Automóveis de 1957. Nesse quadro, a criação das novas autoridades de transporte, quer sejam municípios, comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, com competências bem definidas, que têm vindo a celebrar contrato de serviço de transporte de passageiros e que na prática são os destinatários do parque, que nós agora vamos falar aqui sobre a sua avaliação do ano 2019. O IMT tem um histórico também de apoio, nomeadamente, e de acompanhamento de medidas de apoio ao financiamento de transporte público de passageiros, que já tinha uma expressão nesta dimensão através do Espaço 418 e do Cial+. E também, através do Fundo para o Serviço Público de Transportes, criado em 2017, tem vindo a contribuir financeiramente para o regular funcionamento das autoridades de transportes e para apoiar ações de curta e média duração que contribuíram para a capacitação das autoridades de transporte e para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. Há mesmo também um conjunto de fundos europeus estruturais que têm vindo a dar apoio à renovação da frota, nomeadamente através do POSIUR. E também com a criação do Grupo de Trabalho para a Capacitação das Autoridades de Transportes, coordenado pelo IMT, e também em 2017, houve e tem havido um permanente apoio ao aumento da capacitação das autoridades de transporte, através da divulgação das melhores práticas contra a utilização de redes de serviço de transporte público, com vista à maximização do interesse e do serviço das populações. Este grupo de trabalho é constituído pelo IMT, que coordena, pela Direção-Geral da Administração Local, pela Autoridade de Transportes da Área Metropolitana do Porto, da AML, de Lisboa, da Associação Nacional de Municípios e tem a Autoridade de Mobilidade de Transportes como observador. Foi responsável pela organização de um conjunto de ações de formação anuais, de nível nacional, de vários trabalhos produziu vários estudos, nomeadamente um roadmap para a controlização do serviço público de transporte, um guia de apoio à preparação e condução dos procedimentos de contratação de serviço público de transporte, níveis mínimos de STP, um guião para a fase também de execução dos contratos. E há também um conjunto de dimensões no IMT que tem a ver com a recolha de dados, nomeadamente através do STEP, que é o Sistema de Informação de âmbito nacional para o registro do serviço de transporte público e que, de certa forma, apoia todo o sistema, atendendo a toda a informação que consegue compilar de forma informática de todos os operadores e todas as redes existentes. E também, a partir de 2017, temos vindo a publicar o Anuário Estatístico da Unidade de Transporte, que tem um conjunto de dados transversais sobre todas as áreas de atividade do IMT e, na prática, de todas as questões relacionadas com os transportes e a mobilidade em Portugal.
Por fim, o IMT, com o Fundo Ambiental, organizações para divulgar o parque logo em 2019, em fevereiro, que ocorreram em Évora, em Coimbra, em Vila Real, com todas as partes interessadas. Portanto, o IMT é, assim, atualmente uma agência multimodal na área dos transportes e da mobilidade e no quadro das suas funções em que se destacam para a área específica dos transportes públicos, a coordenação e planeamento do setor dos transportes rodoviários, ferroviários e fluviais, para além da gestão de contratos de concessão em que o Estado seja concedente de modo a satisfazer as necessidades de pessoas e bens. Portanto, esta experiência acumulada do IMT, que detém no quadro da avaliação de política, permite detém no quadro da avaliação de política pública para os setores da unidade de transporte e fluviais a capacidade para fazer a avaliação deste primeiro ano do parque em 2019. Das questões que nos foram logo colocadas, nós não queríamos deixar de dar nota aqui de algumas, digamos, apontamentos de resposta, nomeadamente sobre as questões do dado do tráfego rodoviário. A contagem sistémica contínua é apenas efetuada em Portugal na Rede Nacional de Autoestradas. O IMT detém os dados de tráfego diário e mensal de todos os balanços da rede, fornecidos pelas empresas concessionárias e publica um relatório trimestral nos divulga. Contudo, com exceção das áreas metropolitanas do Porto de Lisboa, a maioria do tráfego ocorre em estradas nacionais e municipais, via onde não existem dados sistemáticos da contagem de tráfego, e, portanto, acabou por ser realizada uma análise de tráfego antes e depois do parque nestas, fora das áreas metropolitanas, confirmou que o padrão dos últimos anos é um crescimento fraco a moderado, e, portanto, quando é dito que não foi aprofundada esta dimensão nas outras comunidades municipais. Doutor, eu apelava agora à capacidade de síntese, por favor, já vai Pois. com 6 minutos e meio, quase. Já? Então, pronto. Então, podemos deixar estas questões para a segunda parte, mas, portanto, quer relativamente à questão das contratações de tráfego, quer relativamente também às questões do transporte escolar, em que, na prática, o parque não permite acumular descontos, ou, melhor dizendo, não permite substituir descontos, e daí haver um conjunto de questões que depois foram esclarecidas durante a sua implementação do primeiro ano, também com a questão da transferência modal, que tem a ver com estas contagens e que nós temos previsto e tínhamos previsto fazer, e que era a única forma de conseguir obter dados mais precisos, a prazo um inquérito nacional para permitir avaliar a partir do terceiro ano as questões desse impacto da transferência modal, que é fundamental no parte. Claro que agora com 2020, com a situação complexa que vivemos com o Covid, estamos a equacionar essa situação. Também para as questões que têm a ver com a energia e com o risco, são questões que também pretendemos desenvolver mais nas próximas avaliações do parte, e assim como também as questões das reclamações, que estão devidamente identificadas, e que tivemos uma análise que contou com o apoio da Autoridade de Mobilidade dos Transportes, que na prática nos dão aqui dados, alguns de certa forma contraditórios, e que estão bem plasmados na página 54 do relatório, que penso que todos tiveram acesso. E depois, de uma nota final muito rápida, então, atendendo só a 5 minutos, que tínhamos, só para dar nota, que na página 81 e 80-81 temos uma síntese da avaliação de impacto, em que todas as medidas foram devidamente identificadas, e, portanto, não queria deixar de terminar sem reforçar, então, esta dimensão, que esta avaliação foi conduzida por uma equipa interna do Instituto de Mobilidade dos Transportes e, de certa forma, com o apoio de todas as partes interessadas, a partir logo das autoridades de transporte e também indiretamente de tudo que tem a ver com operadores de transportes a nível nacional, que prestam serviço a essas autoridades. Também, obviamente, contamos com o apoio da Autoridade de Mobilidade dos Transportes e também da Agência Portuguesa para o Ambiente. As conclusões da avaliação demonstram que o principal objetivo do parque foi cumprido, na generalidade, dado que as ações financiadas por este programa tiveram um impacto positivo ao nível da redução tarifária no serviço de transporte público coletivo, contribuindo para um aumento de passageiros neste serviço. O relatório traduz o nível de aumento que tivemos, nomeadamente nas áreas metropolitanas, que foi muito significativo a todo o país, Doutor, não é? muito obrigado. Sim, e pronto. Passando 5 minutos, eu já agora aproveitava para dar nota, eu obviamente não estou com máscara, porque estou completamente isolado nesta sala e devo estar assim à vontade. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Vamos dar início então à ronda pelos respectivos grupos parlamentares. Como autor do requerimento para esta audição, começa o Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada, 7 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os seus deputados e bom ano, e cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT, Dr. Eduardo Feio e Dr. Rui Velasco, que estão presentes connosco, e agradecer desde já a vossa presença para nós podermos debater e aprofundar algumas das conclusões que foram tidas no relatório de avaliação de impacto do PART, e que naturalmente decorre também da própria lei, apesar de ter havido aqui algum atraso, mas que do nosso ponto de vista é bastante importante. E é bastante importante porque nos permite ter uma ideia mais clara do que é que foi a aplicação do PART, também ter alguma ideia, e daí também este nosso requerimento, de perceber o que é que esteve ausente, não só do relatório, mas também que ainda poderá faltar ao PART para poder ser para poder ser um programa que sucessivamente vá melhorando, para percebermos as fragilidades que foram identificadas e que podem ser colmatadas com vista a reforçar e a consolidar este mesmo programa, potenciar o seu impacto positivo, e era esse, em grande parte, o objetivo, e algumas matérias o Sr. Dr. Eduardo Feio já aqui referiu, mas queríamos tentar aqui aprofundar algumas matérias. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante referir que, sem dúvida, o PART teve um papel absolutamente essencial no reforço do transporte público, da utilização do transporte público. Os dados que esta avaliação nos dá também são muito claras relativamente a isso, e de facto ficou provado que é a partir da redução tarifária que nós conseguimos fazer com que subam o número de utilizadores de transporte público coletivo, neste caso, e com todas as melhorias que isso implica, não só do ponto de vista ambiental, mas também da própria mobilidade e da organização das cidades, e também do ponto de vista intermodal entre vários locais. Mas há uma primeira conclusão a que o relatório chega, que tem a ver com o impacto da entrada de novos passageiros nos transportes públicos, que, apesar de significativo em alguns casos, e aqueles casos mais significativos são identificados a área metropolitana de Lisboa, do Porto, o município de Aveiro e a comunidade intermunicipal do Algarve, mas nos restantes casos foi considerado globalmente moderado. E, portanto, a primeira questão tinha exatamente a ver com isso, ou seja, que medidas é que considera que são determinantes para atrair novos passageiros para os transportes públicos, nomeadamente naqueles casos onde este impacto da entrada de novos passageiros foi considerado apenas globalmente moderado. É verdade que a redução da tarifa tem um impacto brutal, mas também o próprio aumento da oferta, a modernização e a expansão de redes de transporte existentes ou não existentes, dependendo do caso, também tem uma influência grande sobre isso, e, portanto, perguntar-lhe o que é que explica este aumento moderado nestes locais que não aqueles identificados, e de que forma é que consideram que pode ser colmatada essa mesma situação. Depois, algumas lacunas de informação que foram apontadas pelo próprio IMT, designadamente aquelas que são referentes às vendas de títulos, número de passageiros transportados e das receitas, seja por falta de consistência dos dados ou por estarem incompletos. E, portanto, isto também é uma situação que, para o futuro, pode dificultar as avaliações que daqui para a frente se façam, e também porque pode condicionar, obviamente, os efeitos positivos da medida, subestimando a sua influência por falta de dados, e, portanto, perguntar-lhe se considera, como é que consideram que este risco na análise foi elaborado ou não, e como é que para o futuro, ou até já no relatório que estejam a preparar sobre o ano 2020, estão a tentar ultrapassar esta lacuna de informações e de dados que foi identificada no relatório relativamente ao ano 2019. Relativamente à questão da transferência modal, o relatório não indica, de facto, a transferência modal, ou seja, quantas pessoas é que trocaram o veículo privado pelo transporte público nas deslocações pendulares. Sabemos que esta informação também é pertinente para aprofundar e adaptar melhor o PART à própria realidade. Sei que na sua primeira intervenção referiu algo relativamente a isto, mas de facto não consegui perceber totalmente o que é que estava, qual é que foi a sua indicação, e, portanto, deixar novamente a pergunta: como é que explica o IMT que a influência da transferência modal seja pouco retratada no relatório, apesar de ser identificada pelo mesmo relatório como um fator que possa ter beneficiado os transportes públicos, e como é que daqui para a frente poderão refletir melhor esta matéria
esta matéria em futuros relatórios. E, por fim, relativamente à operacionalização do próprio PARTE. Da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, nós temos tentado reunir com várias comunidades intermunicipais, não tanto com as áreas metropolitanas, porque claramente houve aqui uma diferença grande pela capacidade que cada uma destas organizações tem e, portanto, as comunidades intermunicipais desde cedo identificaram mais algumas dificuldades. Reunimos com a comunidade intermunicipal do Oeste, o Alto Minho, o Trás-os-Montes, entre outras, e onde nos têm sido relatadas algumas preocupações que, do nosso ponto de vista, devem ser atendidas, e gostávamos também de perceber, através desta avaliação do impacto, como é que podem ou não ser respondidas. Já referiu também na sua intervenção inicial a questão do transporte escolar e, de facto, tem sido uma daquelas matérias que as comunidades intermunicipais mais têm identificado, até porque em locais como, por exemplo, Trás-os-Montes, é aquilo que, enquanto autoridade de transportes, mais tem que dar resposta, é ao transporte escolar, por variadas razões e também pela falta de oferta existente para outras situações e, portanto, perceber como é que, do ponto de vista do IMT, do ponto de vista técnico e operacional, o alargamento do PARTE aos transportes escolares em determinadas regiões, nomeadamente do interior, se pode adaptar às realidades concretas das populações com uma maior carência de mobilidade ou se, pelo contrário, veem que não fará muito sentido do ponto de vista técnico e operacional. E depois uma outra questão tem a ver com as diferenças óbvias entre as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, seja na capacidade já existente de oferta, seja na própria distribuição de verbas. Os territórios são, obviamente, muito diferentes, as necessidades são muito diversas e, entretanto, já se passou o ano 2020, algumas das dificuldades encontradas por causa dessas diferenças mantêm-se, grosso modo, do que conseguimos perceber e, portanto, queríamos perceber também, do ponto de vista do IMT, de que forma é que pode ou deve ser alterado o PARTE e o seu funcionamento por forma a estar mais em consonância com as realidades existentes e com as diferenças que existem entre territórios. Será alterar os critérios de elegibilidade? Será alterar os valores para cada comunidade intermunicipal e área metropolitana mais de acordo com a realidade dos dados mais recentes? Como é que se pode interligar melhor, por exemplo, o papel do PARTE na redução do tarifário e do ProTransp na criação de oferta? E, portanto, estas dificuldades e estas diferenças entre territórios são aquilo que nos tem preocupado obrigado, mais e, portanto, do ponto de vista técnico e operacional, como é que o IMT tem visto estas matérias? Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Eduardo Feio, faz favor, 7 minutos para responder às questões colocadas. Então, relativamente às questões colocadas, e algumas foram colocadas no pedido de audição, relativamente às questões que têm a ver com o aumento e as questões da transferência modal, que é algo que também no relatório nós apontamos ao responder. Como eu disse, na intervenção inicial, nós temos dados e conseguimos inferir aquilo que são as transferências modais, ou atender a transferência modal de forma mais objetiva nas áreas metropolitanas, e os dados que temos da rede de autoestradas deram nota dessa. Doutor, estamos a ouvi-lo novamente mal. Isso, tem que se afastar do micro, exatamente. Ok, pronto. Como eu estava a dizer... Tem que ter paciência. Falar um bocadinho mais alto, mas mais afastado do micro. Ok, correto. Não, como estava a dizer, e no próprio relatório deixa transparecer essa situação, de forma objetiva, nós da Caixa e do Porto conseguimos ter, através dos dados da Rede Nacional de Autoestradas, e informação e o ver que, efetivamente, puramente houve uma transferência. Doutor, peço desculpa, não estamos a ouvir. Bom, eu pedi aos E agora serviços estão? técnicos... Doutor, só um bocadinho. Eu pedi aos serviços técnicos que me dissessem o que é que temos que fazer, porque há pouco disseram-me para afastar do micro, agora dizem-me para aproximar e eu não sei o que é que hei de fazer. Posso testar os auriculares? Doutor, agora estão-me a dizer que é para aproximar. Ok, correto. Vamos fazer um ensaio assim. Pronto, eu estava a falar das questões da transferência modal. Estamos a ouvir bem, pode continuar, estamos a ouvir bem agora. agora. Da autoestrada, que foi a questão que foi colocada pela senhora deputada,
E, portanto, nós aí, em termos de futuro, o que estamos a prever e que tínhamos pensado era que fazer um inquérito que era a única forma de depois conseguirmos aferir realmente se há uma transferência modal, nomeadamente nas comunidades intermunicipais, onde se pudesse verificar de forma mais objetiva. Tínhamos pensado fazê-lo, e convém sempre realçar que esta é a primeira avaliação, foi o primeiro ano do PART, na prática o programa vigorou de março até ao fim do ano. Temos dados muito interessantes, mas em termos de transferência modal, a forma técnica mais correta de o fazer é através do inquérito. Estamos a pensar o fazer ao fim dos 3 primeiros anos para conseguirmos ter alguma informação. Obviamente, com o ano 2020, estamos a dizer que é um ano complexo, que a sua avaliação também vai ser relativamente complexa e que, de certa forma, põe em causa aquilo que era uma tendência que até ao fim de 2019, princípio de 2020, todos nós tínhamos visto um crescimento grande e uma grande adesão ao transporte público e o próprio impacto que o PART teve nessa realidade. Porque basta olhar para aquilo que eram os custos associados ao transporte e o relatório também deixa transparecer isso muito bem, o custo médio, por exemplo, de um passe, a redução que teve a nível nacional é muito significativa e, obviamente, permitiu logo uma grande adesão de muita gente e, seguramente, nomeadamente as áreas metropolitanas, isso é muito evidente, de haver aqui uma mutação modal e, portanto, uma passagem do transporte individual, seguramente, para o transporte coletivo. Obviamente que em termos nacionais, e a melhor forma de o fazer, atendendo ao que nós dissemos inicialmente relativamente a não haver contagens de tráfego que nos permitam aferir com outro tipo de nível de qualidade na maior parte do território nacional para nas áreas metropolitanas, porque não há tantas autoestradas e os movimentos de regular que não se fazem por elas, vai obrigar a fazer um inquérito e isso será fundamental para conseguirmos ter dados mais objetivos sobre essa transferência que seguramente irá acontecer com a implementação continuada do programa. Depois, as outras questões que penso que nos foram colocadas têm um bocado a ver com as questões que se prendem com o transporte de estudantes e a questão do apoio ao transporte escolar e a questão do PART. Bem, o PART não foi criado para substituir apoios que existiam, foi criado para dar mais apoio. E, portanto, houve algumas situações iniciais que tinham a ver com a substituição de apoios. Isso não pode acontecer. Se houve municípios que tinham, em 2018, um conjunto de incentivos ao transporte escolar e alguns grupos etários eles mantiveram-se, o PART foi e permitiu, obviamente, reforçar esse apoio. Portanto, tivemos várias situações de redução de tarifários a zero, nomeadamente para populações estudantis e municípios que não tinham, porque tiveram o apoio do PART. E, portanto, esse apoio é muito importante. Como a senhora deputada falou também, já em 2020, com o Prostram, também começa a haver aqui, obviamente, um conjunto de novos instrumentos de apoio que permitem, no todo nacional, reforçar a oferta e uma oferta também, não só de transporte coletivo mais tradicional, mas também, nomeadamente, flexível, que em territórios de baixa dimensão terá seguramente um papel muito importante para melhorar a oferta de transporte público e, portanto, isso também obviamente será avaliado agora com outra profundidade em 2020, sendo certo que penso que todos nós temos que ter a devida atenção para o ano complexo que vivemos em 2020 e para, digamos, as diferenças que houve seguramente entre 2020 e 2019 e que a gente espera que agora em 2021 e 2022 se torne a retomar a possibilidade de voltar a uma vida mais normal e, portanto, haver uma tendência de mutação modal e, obviamente, cada vez se passar mais do transporte individual novamente para o transporte público. Portanto, estes instrumentos são muito importantes e, na prática, o PART vem traduzir isso. Relativamente também a estas questões que têm a ver com a difusão a nível nacional de construção de políticas públicas que permitam reforçar o transporte público e a diferença que havia, por exemplo, entre a capacidade instalada nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais, que era através do Fundo de Transporte, e que permitiu afetar verbas à capacitação dessas autoridades de transportes. Quer através do GTAC, que eu referi inicialmente, houve aqui um conjunto de apoios da Administração Central e do IMT e das políticas definidas pelo próprio Governo, no sentido de capacitar essas entidades para darem melhores respostas. E isso tem vindo a acontecer, e seguramente uma das grandes vantagens deste processo de centralização e deste processo nos últimos anos, em que o PART acabou por ser também um catalisador, foi criar e permitir que se construam melhores políticas públicas mais sustentáveis e mais estruturadas em todo o território nacional na área dos transportes e da mobilidade.
E isso quer os municípios, quer as comunidades intermunicipais constituídas com autoridades de transportes, cada vez mais estão capacitadas para oferecerem novos produtos, novos serviços, numa perspectiva cada vez mais sustentável, e aí o apoio do IMT e o apoio da Administração Central foi essencialmente capacitar, quer através do Fundo de Transportes para apoio direto financeiro às comunidades intermunicipais e autoridades de transportes, quer através do CTAC para a passagem das melhores práticas e também para todo o apoio que se tem dado ao nível de formação e de produção de documentos que permitem melhores contratualizações e obviamente, equacionar de uma forma completamente diferente do que acontecia seguramente há 10, 15 anos atrás, o entendimento que os municípios e que as comunidades intermunicipais têm da importância dos transportes para a qualidade de vida de todas as suas populações e para o seu desenvolvimento socioeconómico. Outra das questões que foi referidas foi a questão do ruído e a questão das questões energéticas da nossa avaliação. Nós aí, obviamente, e também nas propostas para futuras avaliações que o próprio documento apresenta, é algo que queremos aprofundar. Queremos aprofundar seguramente as questões do ruído. O ruído em meio ambiente urbano, o parto pode ter um impacto. Muito obrigado. Já passaram 7 minutos? Já sim, Sr. Bem, ia falar também de energia, mas tudo bem. Muito obrigado pela compreensão também. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Dr. Eduardo Feio e a restante equipa do IMT. Aproveito também para saudar a apresentação do estudo que é feito, embora reconhecendo que existem parâmetros, como aliás a própria e o próprio IMT reconhece, existem parâmetros que não houve ainda condições para os avaliar, por um lado porque o PART uma situação recente do ponto de vista de política pública e, por outro, o ano da pandemia foi atípico nesse sentido e, portanto, compreendemos perfeitamente algumas debilidades do estudo. No entanto, é já um bom indicador daquilo que constitui, em termos de futuro, uma política pública que é nobre e que é muito importante para o nosso futuro coletivo enquanto sociedade. Esta questão relacionada com a atração de mais passageiros ao transporte público no sentido de promover a coesão territorial, combater a exclusão social, a redução da emissão de gases com efeito de estufa, a redução da poluição atmosférica, a redução e nas grandes cidades, neste caso as áreas metropolitanas, evitar os congestionamentos excessivos de trânsito, a redução de ruído, como já referiu, e a questão do consumo energético, que é sempre importante abordar. E, portanto, é uma política que vem nesse sentido, o PSD desde o início associa-se a essa política. Agora, temos, sob esse ponto de vista, da aplicação da política pública, algumas divergências que são conhecidas. E, portanto, o que importa hoje, mais do que fazermos o balanço sobre o passado, como eu disse há pouco, que é um passado ainda difuso, ainda não conseguimos ter uma noção clara do que é que vai ser a evolução do sistema público de transporte e a capacidade de atração ou, por outra, a capacidade de aumentar o financiamento do sistema de transportes públicos, porque é de isto que estamos a falar, e as repercussões desta situação têm vindo a ser denunciadas pelas comunidades metropolitanas, pelas CIMs, pela AML também e pelos autarcas em geral. E, portanto, se calhar valeria a pena aqui hoje também fazer perspectiva relativamente ao futuro. Embora estejamos num ano 2020 em que a redução da procura aos transportes públicos foi brutal, para uma ideia, portanto, no período pós-pandemia, penso que era o estudo que trazia isto, no período antes da pandemia, a adesão ao sistema de transportes públicos, no caso dos passos sociais, subiu para cerca de 700 mil passos sociais e na sequência, já no período de pandemia, após a declaração do estado de emergência, há uma redução para cerca de 200 mil. Portanto, isto é revelador
da diminuição da procura. No entanto, agora estamos num período de retoma e esse período de retoma traz, com certeza, problemas, desde logo nas áreas metropolitanas, porque as pessoas estão a sair do teletrabalho, as escolas retomaram e existem limitações impostas pela Direção-Geral de Saúde relativamente à questão pandémica que têm que ser analisadas e que impôs claramente restrições ao uso do transporte público, não só na lotação dos transportes, mas também nas condições de acesso, etc. Isso obriga, naturalmente, a que os operadores de transportes tenham que colocar 100% da sua frota ao serviço, mas simultaneamente naquilo que são as receitas estão impedidos de realizar na ordem dos 30% a 40% dessa receita. E nessa perspectiva há aqui um subfinanciamento da medida que me parece importante, não é naturalmente o IMT que o vai resolver, mas provavelmente o IMT terá já, sob esse ponto de vista, analisado esta questão e provavelmente, se desse ponto de vista nos puder dar alguma daquilo que é a sua opinião sobre como é que no futuro estas medidas podem vir a ser financiadas, era uma questão que lhe queria deixar. Até porque sabemos, e já percebemos, que caso o financiamento público do Orçamento de Estado falhe, naturalmente compete às autarquias locais assumir esse financiamento, na medida em que os autarcas querem ver os seus eleitores ou munícipes a ser transportados. E nessa circunstância eu pergunto mesmo se não sobrará para o setor municipal a quebra do subfinanciamento de uma política pública como esta. Uma outra questão que aqui lhe queria deixar tem que ver com as áreas, as CIMs, ou seja, existem regiões fronteira com as áreas metropolitanas que são de alguma forma discriminadas. Portanto, como prevê o IMT vir a resolver as questões de fronteiras, zonas cinzentas, no fundo nem são, de um ponto de vista, fazem parte da CIM, mas por outro lado, a grande quantidade das populações que residem nessas áreas trabalham nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa. Ou seja, e essas, segundo as informações que temos, essas populações têm vindo a ser discriminadas negativamente e eu pergunto se há alguma medida pensada no sentido de reajustar as condições de utilização de acesso aos transportes públicos nas mesmas circunstâncias que as áreas metropolitanas. Uma outra questão que nos parece bastante pertinente é a diferenciação que existe entre o apoio que é dado ao sistema rodoviário, às pessoas que se transportam no sistema rodoviário e a pessoas na mesma região que se transportam no sistema ferroviário. Ao que sabemos, acima do Oeste é um bom exemplo, há uma diferenciação grande, há uma discriminação negativa para quem viaja na ferrovia. De resto, às vezes em piores condições até, porque hoje em dia a linha do Oeste ainda não é a linha que se pretende do ponto de vista da mobilidade terrestre. E nessa circunstância já houve um esforço no sentido de aproximar ambos os operadores, mas o que sinto é que, relativamente aos operadores privados, há um mais forte investimento por parte do Estado e relativamente àquilo que é o sistema público, neste caso concreto a CP, há um menor financiamento, neste caso concreto, da CP, que é uma empresa totalmente pública. Estou quase a terminar e se calhar, se o Sr. Presidente me permitir, eu terminaria e depois não faria segunda ronda. Tem que ver, é uma última questão que tem que ver com o ProTrans, ou seja, se nas áreas metropolitanas, portanto, mais ou menos estas políticas públicas têm sido implementadas, tem havido a colaboração e participação de todas as entidades, sentimos que do ponto de vista do interior e a questões relacionadas com a coesão territorial não está a ser cumprida. Muito obrigado, Sr. Pergunto Deputado. até que ponto os 15 milhões que estão destinados ao ProTrans são suficientes para calcular estas políticas de transportes nas regiões do interior. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, 7 minutos, faz favor. Sim, muito obrigado. Relativamente às questões, e começando pelo Trump e pelas questões do interior, nomeadamente das questões dos fatores para a coesão social,
é evidente que 2020 foi um ano complexo, o Pronastamp apareceu este ano, mas todas as políticas que têm vindo a ser construídas nos últimos anos são no sentido, como eu referi, de reforçar essa dimensão de coesão territorial e capacitar as cidades intermunicipais para terem ofertas que permitam, nomeadamente através da resolução que foi publicada em 2017, 16, 17, as questões do transporte flexível, que também será um instrumento muito importante. E o que nós temos de apoiar este tipo de iniciativas. É algo que vamos avaliar só a partir do início deste ano. Vamos começar a receber relatórios em fevereiro e até abril vamos ter uma avaliação dessa situação e temos vindo a fazer um acompanhamento de trabalho de várias cidades intermunicipais a nível nacional, como disse, quer no CAC, quer obviamente através do Fundo de Transportes, que apoiou um conjunto de medidas com essas dimensões, que nos permitem pensar, e agora com a avaliação vamos ter esses dados de forma mais objetiva, que as comunidades intermunicipais estão cada vez mais a criar soluções diferenciadas que permitem reforçar a coesão social e ter o transporte coletivo de passageiros como um fator importante para essa coesão territorial e também, obviamente, coesão social. Obviamente, relativamente às questões de financiamento, são questões que acompanhamos no quadro da avaliação. Obviamente que depois as decisões são decisões tomadas ao nível do Governo e ao IMT cabe implementar as políticas públicas que são definidas e dar apoio também, obviamente, à sua construção. E estes instrumentos, estes relatórios são fundamentais para isso. O que nós sentimos durante 2020 é que toda a existência do PART, que em 2019 teve uma importância fundamental na captação de novas pessoas para o sistema de transportes públicos, e em 2020, obviamente, toda a arquitetura do PART também permitiu garantir o funcionamento de todo o serviço público em termos nacionais e permitindo manter uma oferta com os constrangimentos que o Sr. Deputado referiu, que advém das questões da pandemia, de redução de capacidade, mas permitiram manter, e houve medidas específicas nesse sentido, manter os apoios e manter as redes a funcionar e manter a oferta e reforçar até a oferta em algumas circunstâncias no sentido de contrariar os problemas da pandemia. As redes têm funcionado, sempre funcionaram. Obviamente houve uma redução da procura, estivemos confinados todos muito tempo. Obviamente que há um reforço de teletrabalho, agora esperemos todos que comece a haver uma redução durante o ano, mas não vai ser uma coisa, como já percebemos, imediata, e portanto vamos ter um ano de grandes constrangimentos ainda por força da pandemia. Esperemos que chegar daqui a um ano, no fim deste ano, já com a situação alterada e começar a entrar, como disse inicialmente, digamos, naquilo que é a rota normal de reforço da utilização do transporte público e de uma aposta mais forte nesta dimensão, porque neste momento, contamos muitas vezes efetivamente parados. E, portanto, para concluir, relativamente ao financiamento, foi muito importante ter o PART, mesmo em 2020, foi muito importante ter o Pronastamp. Há, obviamente, um conjunto de iniciativas que estão a ser tomadas por várias comunidades intermunicipais de reforço da sua capacitação para permitirem ter melhores soluções. A função da Administração Central, neste caso do IMT, é apoiar essas iniciativas, através até, como já disse anteriormente, de modelos de referências internacionais e também do apoio específico a vários projetos que foram dados e de financiamento de várias iniciativas no quadro de transportes, desde questões que se prendem com a bilhética e de melhoria de bilhética e, nomeadamente, também de novos serviços, nomeadamente de transportes a pedido. Portanto, estas são as dimensões que temos vindo a apoiar e pensamos que, seguramente, passada esta fase, digamos, se possa entrar num ritmo mais acelerado de reforço do transporte coletivo de passageiros e com o PART, obviamente, que se mantém. Relativamente ao financiamento desta nota, obviamente que há aqui uma comparticipação dos municípios, que logo no primeiro ano, como viram no relatório, ultrapassou aquilo que lhe era pedido. Há uma produção de apoio dos municípios e das comunidades intermunicipais na despesa deste tipo de incentivos. Há municípios que têm até reforçado algumas iniciativas, mas a informação que temos, e obviamente o que está previsto neste parte, é manter este tipo de apoio. Esta é uma política fundamental, que eu disse no início. Nós estamos num desafio complexo relativamente às questões das alterações climáticas. E, portanto, não nos podemos esquecer que esta é, obviamente,
uma política que teremos que manter também por esta questão, que é fundamental. Estamos nesse percurso, queremos reduzir ao máximo as emissões, queremos atingir a neutralidade em 2050, sabemos que o setor dos transportes e da mobilidade é responsável por 24% das emissões, portanto, todas as medidas que permitam passar do individual para o coletivo e, essencialmente, depois descarbonizar também o coletivo, e há um conjunto de instrumentos que foram criados pelo Governo e que estão a ser implementados, nomeadamente em termos do material circulante e todas as renovações que têm vindo a ser feitas, que são fundamentais para este desidrato. Relativamente ao transporte ferroviário, também tem havido cada vez mais um reforço da aposta do transporte. Aliás, nas áreas metropolitanas nós sentimos o acréscimo em 2019 grande que houve nas linhas. Obviamente que no rodoviário é mais fácil adaptar aquele reforço de procura que existiu, mas na parte ferroviária tem sido realizado um investimento grande, obviamente a todos os níveis, no sentido de ter também como espinha dorsal da oferta de transporte público coletivo, a questão da ferrovia. Relativamente à articulação das áreas metropolitanas com as intermunicipais, em 2019 já houve um conjunto de instrumentos através de contratos interadministrativos que permitiram dar respostas no sentido naquelas zonas de fronteira em que os títulos e a diferença de espaço, que seria quase passando um fronte para o outro lado maior, acabou por se conseguir ter alguns contratos interadministrativos que permitiram reduzir alguns destes espaços, nomeadamente na zona periférica da área metropolitana de Lisboa, com comunidades intermunicipais envolventes. E eram estas notas. Muito obrigado. Rápidas. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinaud dos Batista, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da sua pessoa, saudar todos os colegas, saudar também o Dr. Eduardo Feio e Rui Velasco que nos acompanham e começar por dizer que o PART, na sua essência, um programa de incentivo à redução tarifária, ao aumento da oferta e à expansão da rede, tem tido resultados notáveis. Teremos oportunidade com este relatório, um instrumento que aproveito para saudar como forma de avaliação desta política pública tão determinante, de fazer uma avaliação daquilo que foi um ano típico, o de 2019, e também de refletir sobre aquilo que tem sido um ano atípico, o de 2020, e de projetar um pouco de futuro. Mas é importante, quando nós ouvimos aqui algumas considerações da direita, saudar quando diz que é uma política pública tão nobre, mas recordar que é uma política pública nobre contra a qual votou contra. É uma política pública nobre, contra a qual é bom recordar, adjetivou nesta audiência com insuficiências, avisos, problemas, subfinanciamentos e conseguiu, imagine-se, lançar ainda uma atuarda sobre o poder local, nomeadamente lançando aqui uma insídia sobre perigos que podiam incidir sobre o poder local. E eu começava por aqui, Sr. Presidente. Começava por aqui, Sr. Presidente do IMT. Foi muito notável o papel que as autarquias locais tiveram no financiamento, nomeadamente 5,9 milhões de euros, no esforço de 102, e, portanto, existe uma relação de confiança entre o poder local e entre o poder central que permitiu uma política pública tão bem executada. Mas como já aqui foi falado sobre neutralidade carbónica e descarbonização, nós não podemos ficar pelas palavras. E este é um bom exemplo, aliás, de uma política bem conseguida. E, Sr. Presidente, lamentar que o deputado do PSD tenha que se ausentar, porque há coisas com as quais a direita tem mesmo que ser confrontada, e assim farei, porque nós temos atas e temos registros, e é bom que possamos relembrar que os objetivos eram de atrair mais passageiros, e esse objetivo foi conseguido. É bom recordar que era para aumentar o financiamento no sistema de transportes e que esse aumento foi também conseguido. A promoção de uma repartição modal, o Sr. Deputado do PSD infelizmente não pode ouvir, mas disse aqui que a ferrovia devia ser sobre o qual se devia incidir, e o Partido Socialista associa-se, como aliás o Sr. Presidente do IMT já teve a oportunidade de dizer, e também nos restantes grupos parlamentares aqui presentes, mas que notamos, por exemplo, na ponte 25 de Abril, no módulo ferroviário, houve um aumento acima do aumento médio, o que não deixa de ser importante, apesar de reconhecermos e desejarmos, e esta era a minha primeira questão, que possa haver um aprofundamento naquilo que tem a ver com a redução tarifária, o aumento da oferta e extensão de rede, relativamente ao módulo ferroviário, e deixava essa questão também como é que podemos fazer acontecer esse repto. Mas é importante salientar mais, e com dados. Foram implementadas 112 medidas tarifárias e, de forma muito concreta, o valor médio dos títulos foi reduzido de 98 para 46 euros. E as famílias portuguesas sabem bem o que é que representa no seu orçamento familiar reduzir de 98 para 46
euros por mês a sua despesa para cumprirem a sua jornada diária de trabalho, a sua jornada diária de estudo e por aí em diante. Mas esta que foi uma conquista da esquerda merece também ser aqui salientada pelo impacto que teve ao nível ambiental. E são 154 toneladas que foram removidas, que contribuíram para a descarbonização do nosso sistema de transportes, promovendo em simultâneo uma medida de maior coesão territorial, uma medida de mais justiça social. E este é também um facto que a quem é de esquerda nos salienta e nos deixa muito contentes, porque é uma política pública amiga do ambiente, efetiva, com efeito prático na vida das pessoas. São externalidades positivas acima de externalidades positivas, confirmando, aliás, que o caminho que tem sido trilhado nos últimos anos é um caminho de veras relevante. E apesar da ausência da direita neste debate de hoje, é também importante sublinhar como teríamos olhado, Sr. Presidente, hoje para as medidas que estão em causa se estivéssemos há 10 anos atrás. E não me refiro a 10 anos atrás porque era o governo de Pedro Passos Coelho o Primeiro-Ministro que mais desinvestiu no transporte em Portugal. Não é por isso. Era imaginar o atraso que nós tínhamos nesta área e aquilo que foi conseguido com uma política pública sustentada, uma política pública coerente. No entanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando nota da satisfação que tem com os resultados práticos, mais do que retóricos, mais do que palavras que são conseguidos, é também exigente. E neste sentido, apesar de destacarmos os bons exemplos que já aqui tive a oportunidade de dizer, e permita-me plasmar, também para quantificar como esta medida teve um impacto nacional, nas CIMs de Coimbra, Oeste, Tâmega do Sousa, Cava de Lesíria do Tejo, Ave, Algarve, Viseu, Dão e Lafões, tivemos investimentos sempre na ordem de 1 milhão de euros ou mais e queremos mais, desejamos mais, mas temos a noção que é o maior investimento de sempre que foi feito na redução tarifária destes cidadãos, apesar de ambicionarmos mais, mas com o nosso espírito crítico de exigência de quem espera que esta política pública que foi lançada tão recentemente possa fazer o seu caminho, apesar desta pandemia, e que seja prosseguida durante muitas décadas, dizer que, quando analisamos na componente de módulos de transporte, número de passageiros, títulos vendidos e número de passageiros transportados na rodovia, também notamos que, e fazemos esta referência também ao Sr. Presidente do IMT para nos ajudar a refletir sobre isto, como é que no Alto Minho, nas terras de Trás-os-Montes, no Douro, na Beira da Serra, na Beira Baixa e no Alentejo Litoral, podemos ir mais longe, porque o nosso objetivo aqui não é só apontar as incoerências da direita, que têm que ser apontadas. O nosso objetivo aqui são, sobretudo, as pessoas, e para as pessoas é importante termos esta resposta para o interior, e nomeadamente para o interior norte, porque sim, foi muito aquilo que conseguimos de coesão territorial, mas a ambição tem que ser conseguir mais. E a minha pergunta ia neste sentido, quase para finalizar, Sr. Presidente, como é que podemos ir mais longe nesta matéria? Como é que podemos chegar a estas pessoas do interior e do interior norte de forma mais eficiente e de forma mais eficiente do ponto de vista do investimento? Como é que nós podemos continuar a aplicar estas verbas do Orçamento de Estado, estas verbas das autarquias e a conseguir tantos retornos? E finalizaria, porque tive nota do problema técnico com o relógio e, portanto, finalizaria, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: é muito importante para nós conseguir perceber como é que podemos aprofundar, chegar a cada vez mais passageiros, tornar esta medida que foi de impacto nacional, como sempre se disse, nas 2 AMs e nas 21 CIMs, em todas elas houve redução da tarifa. Na grande maioria houve também aumento da oferta, apesar de não tanto quanto desejávamos, mas a verdade é que perante uma política pública de tanto sucesso, qual é o caminho, Sr. Presidente, que devemos desenvolver para aprofundar, para chegar a cada vez mais pessoas e podermos suprir, eu não diria insuficiências, porque é transformador, é revolucionário aquilo que conseguimos, mas para conseguirmos ir ainda mais longe e ter um país ainda mais coeso territorialmente, por via de um sistema de transportes que adota medidas ambientalmente sustentáveis, socialmente sustentáveis e de uma grande justiça social para todos os que delas podem usufruir. Finalizo, Sr. Presidente, com a seguinte consideração e perguntar ao Presidente do IMT o que é que nos pode acrescentar sobre isto. Esta foi, porventura, a medida com maior impacto social, ambiental e também de desenvolvimento e coesão territorial que tivemos ao nível dos transportes e perguntar em termos de Protransp qual é a importância que o Protransp tem, nomeadamente na densificação da rede nos sítios onde não há transporte público e, como tal, não é possível baixar a tarifa, e essa é também uma carência que gostava de ouvir. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Eduardo Feio, por favor, 7 minutos para responder às questões colocadas. Sim. Muito obrigado. Relativamente à questão colocada, que tem muito a ver com como é que podemos densificar mais e melhorar a oferta
nomeadamente em territórios de baixa densidade. Eu queria deixar para realçar que foram referidos aqui um conjunto de objetivos atingidos do parque em termos nacionais e de dados que estão plasmados no relatório e que eu inicialmente abordei sucintamente dentro daqueles 5 minutos que tinha, mas não quero deixar de reforçar que, obviamente, esta era uma medida voluntária e que todas as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas aderiram e que tem a ver com o quadro que penso eu que vai permitir também que se reforce cada vez mais a oferta de transporte e melhores soluções mais sustentáveis, mesmo nos territórios de baixa densidade, que tem a ver com o quadro dos últimos anos de uma aposta muito clara no transporte público e no transporte público coletivo e na descarbonização dos modos de transporte. Como eu falei inicialmente, a Lei 52 abriu, obviamente, a descentralização, abriu, obviamente, a possibilidade dos municípios gerirem com a proximidade como deviam sempre ter gerido as suas redes de transporte, associados em cuidados intermunicipais. Portanto, todo esse trabalho tem vindo a ser feito e, portanto, penso que o PART agora é um instrumento financeiro importante. Obviamente o PROSTRAMP será uma solução e a sua própria filosofia para melhorar essa solução, mas houve um trabalho de muitas entidades, de um grande envolvimento de todos os municípios, das comunidades intermunicipais, que permitiram nos últimos 3, 4 anos criar uma nova cultura na área da mobilidade de transportes que permite agora enfrentar estes desafios com outro tipo de segurança e ter os resultados que já foram apresentados em 2019, ter aguentado o ano 2020, provavelmente como se aguentou, se não tivesse havido estas medidas, nomeadamente o próprio parque em 2019, provavelmente não teria sido da mesma forma, e estar em condições agora, em 2021 e 2022, esperemos, com uma situação de saúde pública completamente diferente, retomar um caminho que é fundamental e que não podemos deixar de reforçar, de reduzir, obviamente, as emissões, descarbonizar o nosso sistema de transportes, aumentando os níveis, obviamente, de coesão social e de coesão territorial e, portanto, como foi dito, o PROSTRAMP é importante, é um ano muito atípico, este 2020 que vivemos, é algo que deve ser aprofundado e do lado do Instituto de Mobilidade de Transportes, obviamente, o nosso apoio, faremos tudo para continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver com todos os parceiros, seguindo as orientações que o Governo da República emanar no sentido de implementar estas políticas. E, portanto, reforçando isto, acho que cada vez mais, por força da cultura que se está a criar de mobilidade nos atores todos a nível nacional, podemos agora enfrentar estes desafios que temos pela frente, com outra garantia que provavelmente há uns anos atrás não se teria feito. Obviamente houve aqui um acertar, digamos, o passo nos últimos anos por aquilo que são as políticas europeias e mais envolvidas na área da mobilidade dos transportes e que nos permitem agora enfrentar com outra segurança e porque temos mais técnicos, mais pessoas capacitadas, outro nível de preocupação em vários municípios, que muitas vezes são pioneiros, até andam às vezes à frente da própria administração central, ao nível da administração central, ou neste caso do IMT, também um reforço de recursos, que estamos apostados sempre em manter, no sentido de dar o maior apoio possível a estas políticas que têm que ser construídas. E, portanto, para finalizar, relativamente aos territórios de baixa densidade, desde 2017 com a legislação específica para o transporte flexível, desde todas as iniciativas no Fundo de Transportes e todo o conhecimento transferido pelo GTAC, desde do próprio parque e, obviamente, do PROSTRAMP, há condições agora para vir a combatar estes problemas que ainda temos, mas que, na prática, são consequência da nossa perspectiva, da avaliação positiva que o Instituto fez deste programa. E era esta a nota. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. É a vez agora do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a todos e cumprimentar também o Dr. Eduardo Feio, Presidente do IMT, agradecer as informações e a reflexão que tem vindo a partilhar com a Comissão Parlamentar. Durante mais de 20 anos, o PCP lutou para que fossem aprovadas medidas concretas para a redução tarifária. E foi uma grande vitória, de facto, o avanço que foi alcançado, embora tenhamos dito desde o início que os termos em que estas medidas e decisões foram tomadas foram ainda assim limitados pelo quadro legislativo adverso
pelo quadro legislativo e político adverso de um regime jurídico que desresponsabiliza o Poder Central e atirou para cima dos territórios, das regiões, das CIMs, nomeadamente, áreas metropolitanas também, responsabilidades e exigências que estavam, na grande maioria dos casos, claramente acima das capacidades e dos meios que estavam disponibilizados para estas entidades. E a concreta evidência disso mesmo está nas dificuldades que no terreno se verificaram, até do ponto de vista técnico, porque as estruturas de muitas destas entidades não estavam, desde o início, vocacionadas nem com a capacidade do ponto de vista das estruturas e dos meios e das equipas para estas exigências que estavam colocadas. E nós alertámos para isto desde logo em 2015, quando o PSD e o CDS aprovaram o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que, como dizemos, atirou para cima destas regiões o encargo de um serviço público que tem que ser, de facto, uma responsabilidade até em prol da coesão territorial, assumida pelo Poder Central e assumida na responsabilização pelo Poder Central, naturalmente ouvindo e articulando o trabalho e descentralizando o trabalho. Agora, tendo sido uma grande vitória esta redução tarifária que se verificou para milhões de portugueses, eu julgo que há elementos que não podemos ignorar e gostava também de pedir, digamos, o testemunho do Dr. Eduardo Feio em relação a esta matéria. Já foi aqui aflorada esta ideia, 2019 foi o ano do arranque desta medida de redução tarifária, nem sequer foi uma medida que tenha iniciado com o início do ano, portanto, entrou em vigor em março, e, portanto, foi claramente os primeiros passos de uma medida que, como já foi adiantado, tem essa lógica de continuidade necessária. E a propósito de uma lógica de continuidade necessária que foi subitamente interrompida do ponto de vista da evolução e do seu impacto na situação da crise pandémica de 2020, que ainda agora está, digamos, a ser uma realidade com que o setor de transportes se confronta, e por outro lado, um outro elemento que também é contraditório com esta necessidade de estabilidade e de continuidade do ponto de vista estratégico, que é, nós diríamos, o processo de financiamento. Porque o processo de financiamento tem sido marcado por um debate parlamentar, por vezes difícil, em cada debate do Orçamento de Estado, e é tirado a ferros, mais uma vez este ano, assim foi, com o aumento da verba para o parte para fazer face a estas necessidades que estão colocadas até com a crise pandémica, de garantir que a oferta não é posta em causa e que o nível de oferta e de serviço para os transportes para as populações não é posto em causa e, portanto, ano após ano, em cada debate orçamental, temos que andar aqui a puxar a corda, como se diz, e foi mais uma vez por proposta do PCP que estas medidas foram reforçadas do ponto de vista orçamental. Problema. Estas situações levantam uma inevitável instabilidade. E a proposta do PCP é que haja um mecanismo de financiamento, eu diria, automático, estável, que não dependa de debates circunstanciais em cada Orçamento de Estado. E eu gostava também de colocar esta questão para parecer, digamos assim, do IMT, relativamente à proposta do PCP de estabelecer um regime de financiamento permanente do PART e nos transportes públicos. E esta é uma questão para nós importante. Há muito dinheiro que vai todos os anos para as PPPs, são mais de 1.000 milhões de euros em encargos líquidos. Aquilo que as pessoas pagam nos impostos, nos combustíveis, vai financiar isto e outras coisas. Nós consideramos que deve haver uma fonte de financiamento para os transportes públicos e não para as PPPs. Mas isto depois já é outro âmbito político nesta discussão.
problema da oferta de transportes nas regiões do país, nas regiões do interior, problema gravíssimo que continua por resolver nesta matéria, em larga medida fruto da desresponsabilização dos sucessivos governos e do Poder Central. Queria colocar-lhe uma questão. Qual é a avaliação que o IMT faz relativamente ao facto do Protrans, tantas vezes já citado mesmo nesta reunião, ter no orçamento 15 milhões de euros? Para o resto, isto é, para o reforço da oferta de transportes no conjunto das regiões do interior do país. Quem diz interior, eu sou de um distrito que é Setúbal, em que o litoral lentejano, lá por ser litoral, não deixa de padecer de muitos dos males que se fala muitas vezes sobre o interior. Mas nestas regiões ditas de baixa densidade, qual é o impacto que uma verba com esta dimensão pode ter para o reforço da oferta? Nós até dizemos que não pode deixar de haver um debate nacional sobre a criação de um operador público nacional rodoviário, porque o abandono que se fez do interior do país a partir do desmantelamento da rodoviária nacional está à vista e as populações estão a pagar essa fatura. Mas em relação ao Protransp, nós propusemos 40 milhões de euros e não 15 no Orçamento de Estado. Essa proposta foi chumbada porque o PS e o PSD não estavam de acordo com este reforço de verba. Aquilo que nós dizemos é que é preciso investir mais no Serviço Público de Transporte às populações, mas não queria deixar de colocar duas questões muito objetivas mesmo a terminar. Uma que tem que ver com uma informação e com uma, digamos, com uma mensagem que foi dirigida à Assembleia da República por parte da União dos Sindicatos de Castelo Branco, tem a ver com a questão da CIM, das Beiras e Serra da Estrela, uma situação muito concreta que se passou no final, não é de 2019, mas de 2020, que tem a ver com o problema de se ter retirado o mecanismo de redução tarifária e em que os utentes dos transportes públicos, estes trabalhadores desta região, foram confrontados com, novamente, o aumento do preço dos transportes, não se aplicando a redução tarifária de uma forma muito grave, e essa matéria que, aliás, era apontada como pertença justificação por parte da CIM de que não havia enquadramento legislativo, tendo em conta o parte para 2021, ora, isto acontecendo no final do ano passado. Que informação é que o IMT tem sobre este caso? Parece-nos da maior gravidade aquilo que aconteceu nesta região e que a CGTP denunciou e chamou a atenção para o problema. Gostávamos de ouvir se há alguma informação e algum acompanhamento por parte do IMT em relação a isto. E mesmo a terminar, um problema que nos parece também muito complexo, muito grave e que até agora continua por resolver, que é o problema, não é o transporte ferroviário suburbano, teve aqui de facto até um aumento enorme da procura. Fruto da redução tarifária. O problema é a redução tarifária não ter acontecido, eu diria, na ferrovia no serviço regional, ou interregional, ou até intercidades, que é o único que existe na linha do Alentejo, por exemplo, de Évora, Vendas Novas, para chegar a Lisboa só há intercidades. Bom, não há redução tarifária nenhuma para as milhares de pessoas que se deslocam, quer na linha do Oeste, quer no serviço de Évora para Lisboa, nestas deslocações pendulares, e os contratos interadministrativos entre as CIMs respectivas, do Oeste, do Alentejo Central, seja o que for, em relação à AML, a questão que nós colocamos é que isto não resolve o problema. Até porque chutar para CIMs e áreas metropolitanas domínios do transporte ferroviário, que inclusive remetem para serviços de longo curso, como é o caso do Alentejo, nomeadamente intercidades, a questão que nós colocamos é que há uma falta de resposta do Governo, e aqui o IMT cumpre as orientações hierárquicas, claramente. Mas há uma falta de resposta ao nível do Poder Central que tem que ver com o facto das pessoas que utilizam ou que poderiam utilizar o transporte ferroviário para as suas deslocações diárias estão confrontadas com a ausência de redução tarifária e as assinaturas continuam ao preço que estão, nomeadamente nestas linhas que eu citei. O mesmo se podia dizer de Aveiro, da região de Aveiro para o Porto, ou na área do Porto em geral, e, portanto, essas matérias, naturalmente, podem e devem ter uma resposta, já deviam ter tido uma resposta muito concreta e muito eficaz por decisão política. Estas não são questões técnicas, naturalmente, mas há uma avaliação do impacto e dos resultados que não pode deixar de ser feita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do IMT, faz favor, 7 minutos. Então, muito obrigado. Relativamente às questões do Prostrump e da questão da coesão territorial,
que foram colocadas e da avaliação que fazemos. Nós ainda não fizemos a avaliação, obviamente, do PROSAM, que será feito este ano. O programa entrou em vigor este ano, mas que, como eu já tinha a oportunidade de dizer, para nós é fundamental para reforçar as políticas públicas na área dos transportes de mobilidade nestes territórios de baixa densidade. O próprio espaço indica as tipologias que devem ser apoiadas e que vem em linha com aquilo que temos vindo a apoiar nos últimos anos obviamente, é um incentivo. A questão dos valores, obviamente, não a discutimos. Para nós, o fundamental é que existam este tipo de instrumentos. Obviamente, se eles forem mais dotados, menos dotados, haverá uma outra capacidade, mas, como foi dito também, o importante neste momento é capacitar, e este foi o grande desafio, capacitar e criar recursos nessas regiões, ao nível das comunidades intermunicipais e das autarquias, para construir essas políticas. E, portanto, quer o GTAC, quer o Fundo de Transportes, que eu já referi, estão a permitir dar esse apoio ao nível da Administração Central e, portanto, há aqui uma articulação entre a Administração Central e a Administração Local no sentido de permitir ter maior capacidade de resposta a estes problemas complexos que se colocam. Obviamente que estamos a falar de menos gente, menos deslocações, que exigem e que vão obrigar a instrumentos, digamos, mais cirúrgicos em termos de política de transportes. Transportes a pedidos, transportes através de táxi, outro tipo até de prestação de serviços, que às vezes nem são as pessoas que têm que deslocar, são os serviços que têm que deslocar, porque aqui o fundamental é que se criem instrumentos de medida que permitam a acessibilidade às pessoas de aquilo que elas têm que usar. Às vezes não têm que se deslocar. Obviamente que também há aqui uma política cada vez mais transversal, quando se fala em mobilidade de transporte, tem que se falar muito em acessibilidade e cada vez mais até que tem que se falar até de gestão de dados e também tem que se falar até de uma perspectiva que às vezes é ter políticas ativas que permitam impedir algumas deslocações que são supérfluas e conseguir ter os mesmos efeitos. Sendo certo que é fundamental, do ponto de vista também da coesão social, que as pessoas se desloquem mesmo depois fisicamente e, obviamente, consigam aceder ao serviço. Mas, como eu estava a dizer, para nós no Instituto é muito importante esta capacitação, porque não é só a questão do envelope financeiro, é a capacidade de ter pessoas que construam políticas naqueles territórios que permitam servir os interesses específicos desses mesmos territórios. E são situações muito diferenciadas, e como o Sr. Presidente transmitiu, obviamente no transporte ferroviário metropolitano houve um crescimento e é tudo, obviamente, muito mais rápido e digamos, o impacto é quase imediato. Em territórios onde a prática do transporte coletivo não era muito profunda. Era basicamente assente nas velhas carreiras que existiam do RTA, com deslocações sem o nível de qualidade que, se calhar, hoje as pessoas exigem bem. Ter uma oferta diferenciada obriga à criação destes instrumentos e, portanto, estes, digamos, instrumentos financeiros de apoio são fundamentais. Relativamente aos valores, como eu disse, é algo que, digamos, não nos cabe a nós tanto discutir. A nós interessa-nos, obviamente, também, enquanto Instituto, que haja uma continuidade e que haja mecanismos que permitam essa sustentabilidade, porque o desafio que está aqui no fim do dia não é só o da coesão territorial, é também, como eu já disse, e todos aqui à volta desta, digamos, acabamos por dizer, contribuir de forma indelével para a redução das emissões e contrariar tudo aquilo que são as alterações climáticas que vivemos, digamos que é um grande desafio que todos temos e é um desafio que temos que vencer rapidamente. Também relativamente ao que foi dito, obviamente 2020 é um ano complexo, a avaliação que temos que fazer vai ser uma avaliação complexa. Como disse, nos nossos primeiros meses, nos 9 últimos meses de 2019 tivemos o parto, o crescimento foi o que foi, os resultados já foram considerados por muitos muito positivos, num conjunto de dimensões. Houve outras que têm que ser aprofundadas, nomeadamente os nossos instrumentos de medidas, mas 2020 é um ano disruptivo nesse quadro. Muito exigente e que agora, ao nível da avaliação que vamos ter que fazer também será uma avaliação obviamente muito exigente, mas que também, depois de passar por este período, obviamente penso que vamos conseguir todos ser mais reforçados
para apostar ainda mais no transporte coletivo de passageiros e em terem políticas ativas de mobilidade que permitam reduzir ao máximo a utilização da viatura individual, não é acabando com ela, obviamente, é que ela cada vez tenha um uso mais seletivo e tanto que se permita que as comunidades possam fazer a sua vida com menos custo financeiro para elas e menos custo ambiental para a comunidade. E era esta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. O Grupo Parlamentar do PC já informou a mesa que prescinde da segunda ronda. Penso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado Hugo Costa. Assim sendo, Sr. Deputado, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Eduardo Feio, responsável do PMT, e dizer que o PARTE é certamente uma das medidas mais justas, com maior impacto social e com maior impacto ambiental, que foi criada nas políticas públicas portuguesas nos últimos anos. Pena que alguns continuem a tentar transformar de forma negativa esta medida, que teve votos negativos da direita e que continuam a manipular e colocar portugueses contra portugueses. Dizer que também em 2019 o valor do PARTE era 104 milhões de euros, em 2020 tivemos um orçamento de 120 milhões de euros e que em 2021 temos 198 milhões de euros, mais 30 milhões de euros relativos ao Covid. Estes são os valores aprovados, que constam do Orçamento do Estado e que são importantes para materializar estas medidas em relação ao PARTE. Do ponto de vista regional, aproveitaria também para colocar aqui também algumas questões. Esta medida, ao contrário do que também tentaram transparecer no momento inicial, é uma medida nacional. Sublinhar que, por exemplo, na Lesíria do Tejo ou no Médio Tejo, um cidadão que se desloque diariamente para Lisboa chega a ter reduções de cerca de 100 euros no passe, nomeadamente na CP. Estamos a falar de comparticipações no Médio Tejo e na Lesíria do Tejo, no Distrito de Santarém, na casa dos 35%, 40% na fatura. Mas também existem alguns critérios de equidade também que muitas vezes não são totalmente compensados comparativamente àqueles valores que se chega na área metropolitana de Lisboa. E também gostava de questionar o Sr. Presidente do IMT se é possível também, até porque, por exemplo, a região oeste chega a comparticipar os municípios chegam a fazer uma comparticipação de cerca de 50% do valor, se é possível também alguma alteração desses critérios, percebendo, obviamente, que esta medida teve um grande impacto e voltando a sublinhar que, por exemplo, um cidadão de Tomar ou do entroncamento ou de Santarém tem reduções de passe para Lisboa entre os 70 e os 100 euros e isso é muito importante para as famílias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IMT, reforçar apenas algumas questões que nos parecem relevantes. Em primeiro lugar, sobre a questão da informação e dos problemas de receber e de que as empresas, e na sua grande maioria são empresas privadas e são operadores privados, de fornecerem informação não só ao IMT, mas às próprias comunidades intermunicipais, tem sido uma dificuldade que tem revelado muito. E, portanto, voltar a questionar sobre isso, porque quanto mais dados mais recentes tivermos, mais facilmente conseguimos fazer também uma avaliação da própria forma como a medida está a ter impacto ou não. E, tendo o próprio IMT identificado isto como uma dificuldade, como é que pretendem para os próximos relatórios trabalhar melhor esta matéria para que exista essa mesma informação. Depois, uma questão que tem a ver com as dificuldades que já aqui foram referidas, mas que tem uma dimensão política, também tem uma dimensão técnica, que tem a ver com os movimentos pendulares e com aqueles cidadãos que têm que passar, às vezes, mais do que uma comunidade intermunicipal e uma área metropolitana, por exemplo, para chegar ao seu local de trabalho, e onde a integração, nomeadamente com carreiras ou com viagens da CP, ainda não existe. E isso tem sido algo falado desde o início da criação do PARTE e, portanto, gostávamos de perceber por parte do IMT como é que olha para esta situação e se tem alguma
alguma sugestão ou alguma reflexão sobre como é que de melhor forma se pode fazer esta integração, porque ela é muito relevante exatamente naqueles passos onde as pessoas pagam mais caro para a sua deslocação diária, neste caso, e falamos sempre de deslocações diárias e não de deslocações apenas de vez em quando. E, portanto, essa era uma outra questão. Uma terceira questão tem a ver com o interior e com as comunidades intermunicipais do interior. Como eu disse na minha intervenção inicial, há obviamente aqui diferenças muito grandes entre as regiões do interior, as regiões do litoral e mesmo dentro de algumas regiões e comunidades intermunicipais do interior existem grandes diferenças. Da parte do Sr. Presidente do IMT referiu várias vezes a importância do transporte flexível para responder às regiões com uma densidade populacional mais baixa. O transporte flexível, podendo existir e devendo se calhar até existir em grande parte estas situações, não pode ser a única solução. E de facto nós temos em grande parte destes territórios, nomeadamente, uma dificuldade muito grande porque nem sequer existe qualquer tipo de oferta. As comunidades intermunicipais ou até câmaras municipais que ainda tenham essa competência não conseguem ter os meios suficientes para avançar para essa mesma oferta, porque mesmo do ponto de vista técnico há várias dificuldades que são aqui encontradas e, portanto, continuamos, do ponto de vista do interior, a ter uma dificuldade muito grande em fazer com que esta redução tarifária tenha um impacto direto na vida das pessoas. E, portanto, além do transporte flexível, vou terminar, Sr. Presidente, o que é que, do ponto de vista do IMT e dos dados que tem atualmente, como é que se pode ir mais longe para os territórios do interior e de baixa densidade para que, de facto, esta medida chegue a todo o território? Muito obrigado. Senhor Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor, 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Eduardo Feio, mas eu coloquei uma questão sobre o transporte ferroviário e a redução tarifária que está por fazer, mas ainda não compreendi, peço desculpa, qual é a perspectiva do IMT sobre esta matéria. Ou seja, sobre este problema concreto que acontece na linha do Oeste, nas deslocações diárias das pessoas que vêm do Alentejo para Lisboa, do dia da zona de Aveiro para o Porto, linha do Douro, etc. Eu queria perceber qual é a análise que o IMT faz deste problema e se considera que isto se resolve com contratos interadministrativos, que é, digamos, o discurso oficial que nós encontramos na resposta a estes problemas. Nós não concordamos com isto, isto não vai lá com aquilo que tem vindo a ser, digamos, colocado na discussão, tem que haver uma resposta a outra e eu gostava de perceber qual é a perspectiva do IMT sobre esta matéria. Parece-me, ou eu não ouvi, ou parece-me também que ficou por responder a questão que foi colocada com a denúncia da União de Sindicatos de Castelo Branco sobre o facto da redução tarifária ter sido retirada, pelo menos, não sei se temporariamente, se já está resolvido, se não, presumo que o IMT não tenha conhecimento disso, ou se tem, pode dar alguma informação. Percebi que não conhece o que está a passar, mas pronto, se nos pudesse dizer de forma mais explícita, eu agradecia. E, finalmente, relativamente a dois aspectos, digamos, mais de acompanhamento e de leitura e de interpretação dos dados da avaliação do impacto do PART. Relativamente ao aumento da procura do sistema de transportes públicos, nomeadamente nas áreas metropolitanas, a experiência empírica que nós encontramos não é necessariamente de uma situação linear de transferência modal em que todas as pessoas que passaram a usar mais os transportes públicos fossem pessoas que usassem a viatura particular para deslocações pendulares. Pode não ter sido assim. Aliás, nós sabemos de muitos casos que não foi assim. O que nós conseguimos com esta medida também foi, em larga medida, devolver mobilidade às pessoas. Os problemas de transportes não se resolvem se as pessoas chegarem todas fechadas em casa e ninguém para lado nenhum. Mas o que havia era uma quantidade enorme de cidadãos que não iam a lado nenhum porque não tinham dinheiro para pagar o passe, do ponto de vista dos reformados, do ponto de vista até dos jovens que iam a pé para a escola e que passaram a ter o passe, de pessoas que passaram a ter, digamos, mobilidade, por exemplo, fora das horas de ponta, aos fins de semana, etc. E especialmente na questão, como eu digo, dos maiores de 65 anos, esta situação não significa necessariamente que haja
milhões de pessoas que andam de carro e que passam a andar de transportes. Não, passam a mobilizar-se, passam a usufruir da vida noutras condições. E isto foi um grande significado da medida que o PCP conseguiu, digamos, contribuir para que se tornasse realidade. Uma última questão, ficando por aqui, tem a ver com ainda o problema, termino mesmo, Sr. Presidente, o problema do transporte individual, assim considerado, tendo em conta duas realidades que eu não me parece ter encontrado do ponto de vista numérico nos dados da mobilidade, que é o fenómeno do turismo e as suas implicações na utilização do rent-a-car e a questão da quantidade de veículos ligeiros no transporte de passageiros, nomeadamente TVDE. Qual é a avaliação que o IMT faz do impacto destas duas matérias em 2019 relativamente ao uso das viaturas ligeiras e do que consideraríamos, à partida, teoricamente, como transporte individual? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Eduardo Feio tem 9 minutos para responder às questões colocadas pelos 3 grupos parlamentares que usaram da palavra nesta segunda ronda. Muito obrigado. Vou tentar ver se não me esqueço de nenhuma questão. Relativamente à questão branco, realmente nós não temos conhecimento da informação que nos está a ser transmitida agora dessa, digamos, retirada da redução tarifária. Não é? Podemos verificar, mas penso que não temos conhecimento dessa situação. Presumo que é uma situação recente, do fim deste ano, ou tem a ver com o parte, mas não temos. Relativamente às questões que foram referidas também ultimamente, relativamente à questão em 2019 do impacto da utilização de viaturas particulares por força do turismo, quer sejam TVDs, quer sejam rent-a-cars, e também das questões da transferência modal. Bem, em 2019, nós, no relatório de avaliação, criámos aqui um cenário, mas obviamente temos a noção que, e achamos também importante, e o parte teve esse condão, que foi devolver mobilidade e permitir mais mobilidade às pessoas. E, portanto, seguramente, em alguns grupos, nomeadamente reformados, outras pessoas que habitualmente poderiam não sair tanto, passaram a ter acesso, e isso é uma questão que entendemos como positiva, e era um dos objetivos, obviamente, não só reduzir a tarifa, mas ter melhor mobilidade nas áreas metropolitanas e no resto do país todo, e em todo o país, e penso que isso o parte conseguiu também incentivar, e é, digamos, uma das suas vantagens. Melhor acessibilidade, mais acesso e, neste caso, em concreto, mais mobilidade. Relativamente às questões ferroviárias, é uma questão que no quadro da análise que fizemos e no quadro dos instrumentos que existem neste momento, como foi dito, são resolvidos por contrato interadministrativo, que é um instrumento que existe. E, obviamente, que agora nas avaliações vamos ter que ser e verificar e estudar se há situações com muito impacto que tenham a ver com o sítio onde há o tipo de oferta de transporte, se há interregionais ou regionais, e se possa olhar para isso para ver quais é que são os pesos que isso pode ter nos movimentos pendulares que existem e que podem ser apoiados. No caso, por exemplo, da região de Aveiro, obviamente que aí há, e é uma articulação a nível de contratos interadministrativos, a intercomunidade intermunicipal, por exemplo, de Aveiro e a área metropolitana do Porto, no sentido de reduzir as tarifas, e isso é possível. Portanto, há soluções que já há os instrumentos onde isso pode acontecer bem, há outras que não. Nas avaliações que estamos a fazer, teremos que reportar isso, obviamente, no quadro dessa avaliação. Relativamente a outras questões que foram colocadas e que têm a ver com, nomeadamente, os territórios de baixa densidade, se o transporte flexível é a única solução, nomeadamente em situações em que às vezes nem há grande oferta de empresas de transporte coletivo e grandes entidades. Bem, o transporte flexível, e nomeadamente o transporte a pedido, pode ser feito muitas vezes. Lembro, por exemplo, uma experiência que houve em 2001, de transporte a pedido no município, por acaso era Beja, e estamos a falar há mais de 20 anos, onde já havia transporte a pedido com táxi. Portanto, há muitas soluções que podem ser tidas e realizadas e implementadas com vários instrumentos diferenciados que não têm que ter a ver com o único e simplesmente com o transporte coletivo. E, obviamente que há outro tipo de financiamento, outro tipo de apoios, e os próprios municípios, intermunicipais, podem usar esses instrumentos, e é nesse sentido que temos que evoluir. Há várias experiências em termos europeus de outro tipo de situações. Em Portugal não é muito costume haver, por exemplo, transporte misto, mas se formos para uma Suíça, há várias entidades que fazem transporte de mercadorias, que fazem transporte de passageiros. Portanto, há uma panóplia de soluções
que nós vamos ter que ir construindo e vamos ter que ir indo adaptando aos territórios e às necessidades que as pessoas têm. E essa é a grande vantagem dos últimos anos e essa é a grande vantagem, como já foi dito, ter aqui instrumentos financeiros que permitem apoiar, às vezes, modelos que não têm a ver com esse, mas que permitem de libertar disponibilidades para outro tipo de iniciativas e de outro tipo de apostas. E, portanto, quer o Instituto, quer as políticas que têm sido criadas pelo Governo estão muito receptivas a estas novas soluções e cada vez mais a capacidade dos municípios e das comunidades intermunicipais vai no sentido de procurar soluções destas. Transporte flexível, há muitas situações, o Médio Tejo, que tem já várias experiências muito consolidadas e, portanto, cada vez mais iremos caminhar por aí, tendo, obviamente, consoante as necessidades, instrumentos diferenciados, áreas metropolitanas, canais de grande tráfego muito suportados no ferroviário, depois, obviamente, no rodoviário mais pesado, um conjunto de outras situações e, sendo por aí, até tendo um conjunto de outras soluções cada vez mais integradas, até com modos de ativos e modos suaves de mobilidade, e cada vez a oferta é muito maior, portanto, e pode-se vir a incluir também nas políticas de passe, cada vez mais, um conjunto de outras soluções para além do transporte tradicional rodoviário. Portanto, essa é a questão que eu penso que é central, é essa capacitação para dar capacidade às entidades que têm que construir essas respostas terem. De resto, eu não sei se me estou aqui a esquecer de mais alguma questão. Nomeadamente, temos que aprofundar e iremos seguramente aprofundar nesta avaliação de questões relacionadas com a Transporte energia e com o individual, ruído. doutor. Sim, transporte individual, como? Em que quadro? No quadro que se falou inicialmente, por causa das áreas metropolitanas, nomeadamente dos CDVDS e dos rentacars? Isso mesmo, doutor. Pois, é uma questão que vamos avaliar. Obviamente não é uma questão que estivesse neste relatório de avaliação de 2019, diretamente, aqui tinha, mas é algo que temos interesse em avaliar nitidamente, porque depois, em termos de políticas mais globais, obviamente que cada vez mais haverá uma tendência para descarbonizar o transporte individual. Mas a questão não é só, nós podemos descarbonizar o transporte individual todo, mas obviamente o transporte individual tem um conjunto de outros problemas que não são apenas o da sua descarbonização, é o próprio espaço que ocupa e o próprio impacto que tem na vida das cidades e até o fator risco em termos de segurança rodoviária. Portanto, tendo cidades e áreas metropolitanas com uma boa rede de transportes públicos e coletivos e bons sistemas de mobilidade suave, obviamente são vantagens. E, portanto, terem ideia destes impactos, mesmo ao nível das políticas do turismo, que obviamente agora durante 20 e 21 seguramente terão a redução que estão a ter, mas que provavelmente irão voltar, é bom avaliar essas situações e ter soluções que permitam ser mais adaptáveis àqueles que nos visitam e que usam as nossas cidades, de forma a que sejam também o mais sustentáveis possíveis. Não sei se havia também uma questão sobre energia. Senhor, só 10 segundos, que é importante para o esclarecimento do debate. Só 10 segundos, Força. o Sr. Deputado Bruno Dias em 10 segundos vai Força. só... Muito obrigado. Força. Obrigado, Não há Sr. problema. Presidente. Sim, não há problema. Para tornar clara a questão, que eu penso que pode ter havido um mal-entendido, eu agradeço ao Presidente. Quando o Sr. Presidente agora fez esta parte, dizer, o transporte individual, o problema tem a ver com o seguinte: quando nós falamos de transferência modal e quando falamos das estatísticas do transporte individual, há milhares e milhares e milhares de viaturas ligeiras que são consideradas como transporte individual nas locações pendulares, mas que, na verdade, e em 2019, por isso é que eu dizia, que tem a ver com a questão do turismo, que na altura estava em altas, que tem a ver com a TVDE, que já na altura estava com mais Obrigado, força. Sr. Deputado. Já Esta está questão sentido. não é propriamente o transporte individual que nós vemos habitualmente nas estatísticas, teoricamente. Era essa a dúvida que eu queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Doutor, melhor esclarecido este assunto, tem 3 minutos para concluir, só favor. Uma vez que também os grupos parlamentares, e não há inscrições para a terceira ronda, e também foi para facilitar, para não termos que fazer a segunda ronda, perdão, a terceira ronda, não havendo necessidade de a fazer. Portanto, 3 minutos para terminar.
Não, só então relativamente à questão do transporte individual, sim, isso obviamente pode verificar, são viaturas que andam, mas não tem a ver com, nomeadamente, se pensarmos em movimentos pendulares, não são deslocações, têm a ver com movimentos pendulares de casa-trabalho, trabalho-casa, obviamente são deslocações turísticas, mas que têm um peso na vida da cidade e têm um peso, nomeadamente, naquilo que podem ser emissões que são produzidas. E, portanto, é importante analisar num sistema de mobilidade de transportes todas as suas dimensões e, portanto, essa é uma nota que também aqui, com que aqui ficamos e que, obviamente, iremos olhar, porque temos que olhar todas as dimensões do sistema de mobilidade de transportes para poder tirar as melhores conclusões, para poder apoiar a construção das melhores políticas públicas e, portanto, essa informação, obviamente, é tida em conta. E em 2019 vivíamos um momento que não é o momento de 2020 e de 2021, mas que, obviamente, esperemos que em 2021 e 2022 se tornem a ver outro tipo de momentos e, portanto, ter esta informação é importante. As questões do ruído e as questões de energia são questões que também queremos agora aprofundar, como dissemos inicialmente neste novo relatório de avaliação que vamos fazer para 2020. Não é tão fácil, nomeadamente de um ruído, obviamente é preciso ter acesso aos mapas de ruído dos municípios, ter algum dado estatística, ter levantamentos pontuais, mas é algo que pelo menos queremos definir metodologias para conseguir avaliar essa situação e na energia, sim, começar a pensar com o apoio da DRSEC e o que o vamos solicitar no sentido de construir algum modelo que também nos permita ter mais informação e mais dados, à imagem que temos com a questão das emissões e com as emissões de gás com efeito de estufa, que aí tivemos já resultados muito positivos, não é? Muito positivos. Obviamente que podemos aqui, digamos, ver a sensibilidade se todas as pessoas que passaram sempre nas áreas metropolitanas vieram de individual, não vieram de individual, mas mesmo que haja aqui alguma ponderação, os resultados são muito positivos e, portanto, são obviamente de manter. Portanto, temos uma redução efetiva de emissões, que isso é fundamental. Para concluir, só pronto, agradecer obviamente o convite e dar uma nota também de agradecimento a todas as pessoas no IMT e nas comunidades intermunicipais que apoiaram a construção deste relatório, que é um instrumento que nós consideramos importante para o próprio Instituto, mas obviamente para apoiar o Governo e todos a construir melhores políticas públicas nesta área. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Terminamos assim esta audição ao IMT e ao seu Presidente, porque não temos inscrições para a terceira ronda, pelo que queria agradecer a todas e a todos, e agradecer em especial ao Sr. Presidente do IMT, o facto de nos ter trazido estes esclarecimentos e de ter estado connosco por esta via. Terminamos esta primeira parte da nossa reunião. Nós temos de seguida